Pense em 3 situações comigo. A primeira delas, você vê alguém te olhando com um olhar de desejo, aí você questiona, mas a pessoa está me desejando ou a interpretação minha? Outra situação, você quer muito uma situação, e parece que quando vai chegando perto dessa coisa ou situação, você de alguma forma se auto-sabota, comete algum tipo de equívoco ali e afasta o objeto, afasta a situação e outras coisas. E um outro tipo de situação que eu quero trazer para vocês aqui. Acontece uma coisa na sua vida, ou na vida do seu paciente, enfim, vai que você seja um psicólogo, um psicanalista, que é um evento muito simples, mas parece que tem um efeito devastador ou muito pesado em termos de experiência emocional ou psíquica. Para responder a isso, eu vou usar aqui um artigo do Freud, Projeto para uma Psicologia Científica. Eu já comecei a trabalhar esse artigo aqui num vídeo anterior a esse, das obras completas do Freud, e hoje eu vou fazer a segunda parte abordando pontos para responder essas 3 perguntas. Então esse aqui é o Freud Explico e vamos estudar Freud comigo agora. Bom, no outro vídeo, na outra parte da aula, a primeira parte dessa aula, eu cheguei no ponto do ego e a prova de satisfação. Então, só para retomar aqui, lembrando que o ego, Freud coloca, ele tem 2 funções, pelo menos aqui principais nesse contexto. Primeiro, é de livrar as tensões do psiquismo, do aparelho psíquico. Como ele livra essas tensões? Ele vai através da descarga, porque essas tensões não são descarregadas, são vivenciadas como desprazer. Então aquele acúmulo, 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 até falei para vocês no outro vídeo, como se fosse a nossa bexiga, vai enchendo, 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 e dói, 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 até que você faz xixi, daquele alívio ali da descarga. Então ele tem essa função de livrar essas tensões gerando prazer, e uma outra função importantíssima é evitar situações de desprazer. Então, busca situações de prazer e livra o excesso, se livra do excesso e evita situações de desprazer. E como faz para evitar situações de desprazer? Uma das características é evitar o afeto doloroso de encontrar o objeto e ter uma decepção nesse encontro. Como assim? Você provavelmente já passou por uma experiência que você quis repetir exatamente igual. Você viajou para um lugar, você gostou muito do lugar, aí você teve a brilhante ideia de fazer assim: vou viajar ano que vem para o mesmo lugar, na mesma data, no mesmo hotel, mesmo tudo, e quando você vai, não é a mesma coisa. Você quer ter uma experiência frustrante, é tentar repetir uma experiência do passado. Então, é mais ou menos isso que está dizendo. O que acontece? O ego, então, ele evita esse afeto doloroso se afastando de um encontro com o objeto, que na verdade seria um desencontro. Por quê? Pensando no modelo da viagem, pensa aí no modelo do ser humano, do bebê humano, que tem uma experiência com um objeto de satisfação e vai querer reviver essa experiência. Só que nunca vai ser exatamente igual à primeira experiência. Tem sempre uma experiência que é perdida e uma tentativa de reencontrar esse objeto. Qual que é o trabalho aí do ego? Afastar sempre o encontro com o objeto e assim criar aquela ilusão de que, se por acaso encontrasse o objeto, seria satisfatório. Como eu não encontro, eu fico sempre na busca. Qual seria a alternativa a isso? Seria encontrar o objeto e perceber que o objeto não é exatamente aquilo que você tanto almejava ou tanto sentia como uma experiência que você já viveu. Um exemplo muito fácil de pensar é aquela pessoa que ela tem o desejo pela pessoa A, mas se casa com B, e para dizer assim, olha, eu estou infeliz nessa relação B aqui, mas se eu tivesse com a pessoa A, seria ali sim muito prazeroso, ali eu seria feliz. Ela pode seguir a vida inteira criando essa fantasia, essa narrativa de que, se eu tivesse com outra pessoa, e fica nessa relação infeliz aqui, e supondo que com a pessoa A seria de super felicidade. Muito provavelmente, se fosse viver com a pessoa A, chegaria na constatação que não se trata da pessoa, de estar com aquela pessoa, que tem uma certa insatisfação que é inevitável. Isso é muito bem cantado na música não sei o nome da música, mas assim fala: estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Vou casar com outra pessoa, mas amo você, assim eu posso criar a ilusão de que, ainda que eu fique triste e infeliz nesse casamento, se eu tivesse ficado com você seria diferente. É a ilusão neurótica, né? Bom, seguindo nisso, nessa ideia, eu falei para vocês de objeto, dessa experiência com objeto. Quando eu falo de objeto, gente, é pessoa, tá? Uma pessoa, quando eu falo de a pessoa como objeto, não é uma redução, estou sendo tratado como objeto. Não é nesse sentido. Uma pessoa é chamada de objeto na psicanálise
de experiências de prazer e desprazer. É necessário uma pessoa externa para que esse trabalho do ego possa se realizar. Por isso que não é tão errado até pensar como um ego auxiliar. Essa pessoa de fora, esse objeto externo, que vai facilitar que o bebê possa ter ali sua descarga, por exemplo, da sua atenção, que possa ter experiência de prazer, evitação de experiência desprazerosa. É só pensar no bebê e na sua relação com a mãe para entender o modelo. E é uma construção que vai acontecendo, porque a criança está no estado inicial e aí tem um certo incômodo, uma cólica, fome, enfim, uma série de coisas que ainda não tem nome, mas que tem uma outra pessoa ali, uma função materna ali, que vai acudir a criança nessa hora, nesses momentos, e ela vai associando que essa experiência de satisfação está ligada a determinado objeto. Então, aquele objeto, a mãe, por exemplo, personifica a experiência de satisfação. E da mesma forma, Freud coloca que vai ser a personificação da experiência de satisfação essa pessoa, quando não acontecer, o bebê está lá tomado por um desprazer e precisa de alguma forma de uma descarga, de um abraço, de alimento, de calor, etc. Se o objeto não está lá naquele momento, é vivenciada uma experiência de desprazer que vai ser associada a esse objeto também. Mais para frente, só um comentário rápido aqui, Melanie Klein, ela trabalha com a ideia, na sua teoria das posições, do seio bom e do seio mau, chamando o objeto como seio bom e seio mau. E coloca assim que as experiências de gratificação são experienciadas como seio bom. As experiências frustrantes e desprazerosas é tomado como seio mau. E isso não tem nada a ver com a qualidade real do objeto. Como assim? Se por acaso a criança está necessitando de algo, ela está lá num momento de insatisfação, buscando alguma coisa, e o objeto está lá, é vivenciado como uma experiência de prazer. Se porventura nessa busca o objeto não está lá, é vivenciado como uma experiência desprazerosa, seio mal. Então, seio bom quando tem essa resposta ao meu pedido, e seio mal quando não tem essa resposta a esse pedido, a essa necessidade de satisfação ou de se livrar de algum tipo de tensão. Então, você perceba que desde o começo, e tem tudo a ver com a situação que eu trouxe, o outro me desejou, estou interpretando, a nossa interpretação está o tempo todo funcionando. Desde esse comecinho aí, que não importa tanto a qualidade do objeto se é bom ou má, mas como é interpretado esses objetos a partir da resposta que esses objetos têm frente à necessidade da criança, à necessidade do bebê e pensando também na necessidade do adulto. E perceba que está sendo atribuída à pessoa experiências prazerosas e desprazerosas. Está inaugurando a dimensão afetiva da experiência humana e nas suas relações, sempre uma relação. E já que eu falei de interpretação, eu pego mais uma situação que eu trouxe no comecinho do vídeo, que é a questão do acontece uma coisa banal, isso pode ser sentido pela pessoa como algo catastrófico, ou um paciente traz uma questão aparentemente simples, que você então fala assim, mas por que isso foi tão catastrófico para a pessoa, tão avassalador, se é uma coisa tão simples? É uma ideia que está presente aqui com a noção de só depois, ou que o trauma tem dois tempos. Eu já falei do trauma em dois tempos numa aula anterior. Aqui o Freud traz com outro nome, famoso inclusive, o a posteriori, ou o só depois. Ficou muito famoso porque o Lacan resgatou esse aspecto desse trabalho e trabalhou a exaustão na sua obra, nos seus seminários. Qual que é a ideia bem geral? Para explicar isso, tem o caso da Emma, que passou por uma experiência de uma cena de sedução na infância, só que essa sedução não foi sentida como sexual e não foi traumatizante. Porém, num segundo momento na adolescência, ela passa por uma experiência de excitação que vai modificar o sentido, o significado dessa cena inicial. Tentem chegar ao seguinte, acontece uma cena na infância de sedução, isso antes do complexo de Édipo, essa experiência está lá marcada, a lembrança está marcada, mas não é patogênica, ela não é traumática, mas lá no segundo momento, pós-complexo de Édipo, e no redespertar da sexualidade na adolescência, na puberdade, o impulso sexual que surge nessa fase vai modificar a significação dessa cena 1, dessa imagem 1. No caso aqui, a Emma, ela já tem 13 anos, ela vai numa loja e dois vendedores sorriem para ela, ela interpreta isso como malicioso. Será que o sorriso deles realmente foi malicioso ou por conta desse redespertar da sexualidade na adolescência, ela interpreta esse sorriso de uma outra forma, um sorriso malicioso, um sorriso sedutor, e uma vez que tem isso, ela modifica o sentido daquela experiência 1 lá atrás. Isso é muito legal, não só pensar nesse tipo de situação que o Freud traz aqui, é o que eu apresentei, mas para pensar, quando chega uma pessoa no seu consultório, ou você na sua própria vida, ou escutando um colega, sei lá, se você não é da área psi, mas que a pessoa pode trazer algo, sei lá,
uma crise de pânico que a pessoa teve, ou passou a ser uma pessoa com crises ansiosas por conta de um determinado evento, está atravessando a rua, viu um carro vermelho e a partir de então começou todo esse pânico. O que levaria muitas vezes a ficar focado assim, mas por que o carro vermelho? Por que tem o carro? Seu pai já teve um carro assim, sua mãe já teve um carro assado? De ficar associando como se a questão do pânico tivesse uma relação direta com a cena do carro. Mas com esse raciocínio, a gente aprende que essa situação do pânico ela não vai ser explicada necessariamente pela situação do carro, mas pensar um carro como um possível tempo 2 de uma situação um. Então é isso, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula no Freud Explico.